Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui questões sobre ocupação e formação do território brasileiro. Se isso tudo interessa, então não esqueça, já dá aquele like, se inscreva aí no canal e se você ainda não viu a aula sobre ocupação do território brasileiro, essa aula aqui, ó, então primeiro clica aqui, assiste a aula e depois volta pra gente resolver as questões. Além dessa situação, quando aparecer as questões, dá um pause, tenta responder primeiro e depois aperta o play para ouvir meu comentário, fechou? Partiu gabaritar? Então vamos nessa, pessoal. Mas quem já me conhece sabe que eu preciso pagar as minhas contas, então, né? Gabaritajal.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter as melhores aulas de geografia, de história, de filosofia e de sociologia que eu garanto vai fazer você passar no vestibular, no Enem, concurso público, militar e até na escola, meu querido. Assina agora www.gabaritajal.com.br e assina o nosso plano de aprovação em humanas com esse super cupom de desconto que eu tô deixando aí na tela, ó, Hiperativo Gel. Olha só, é a melhor plataforma, o melhor preço, porque é menos do que um sanduíche por mês e ainda tô te dando desconto. O que você tá esperando? Corre lá e assina, beleza? Eu tenho certeza que você vai se dar bem aí no que você tá estudando. Clicou aqui porque você tá estudando, então melhor dar uma olhadinha lá depois, beleza? Vamos então ao que interessa? Vamos lá. Com base nos dados fornecidos pelo Censo Demográfico Brasileiro de 1872, o primeiro a ser realizado pelo então Estado Imperial Brasileiro, conclui-se que, letra A ocupação do território brasileiro seguia a lógica colonial portuguesa na América do Sul, com a concentração demográfica no interior e aumento da população ao leste. Na verdade não, né? Porque a concentração da ocupação aí, a concentração demográfica, ela se deu principalmente aonde? No litoral, ok? É só você ver aqui, ó, o litoral aqui, ó, todo ocupadinho, ok? Então, esquece aqui essa situação, belezinha? Combinado assim? Letra B. As principais cidades brasileiras em números de população absoluta na segunda metade do século XIX eram Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Se a gente olhar aqui, ó, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A resposta é verdadeira. A resposta aqui é a letra B. Mas vamos continuar aqui. As cidades do sul do país tinham a melhor distribuição de população entre eles por serem mais desenvolvidas naquela época. Na verdade, porque a melhor distribuição da população ela se dá no Nordeste e no Sudeste, que são áreas mais desenvolvidas nesse período que foi mencionado aí, 1800 lá vai pedrada, beleza? Então, obviamente, a letra C está errada. Vamos lá. O sertão nordestino vivia uma efervescência demográfica frente ao sucesso do cultivo de cana-de-açúcar e da mineração. Na verdade, assim, a mineração ocorre no Sudeste, não ocorre no Nordeste. Então, obviamente, a letra D está errada. Por fim, o interior do país tinha uma boa distribuição demográfica, reflexo das políticas de imigração do Segundo Reinado. Bom, na verdade, o interior do país era bem pouco povoado, como você pode perceber aqui, certo? Então, obviamente, a resposta é a letra B. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá, próxima questão então. Neste fim do século XX, as fronteiras econômicas se ampliam, mais áreas são ocupadas e pode-se mesmo dizer que o território brasileiro está inteiramente apropriado. Por outro lado, a natureza recuou consideravelmente, enquanto todas as formas de densidade humana ficam cada vez mais presentes. Ainda que sua distribuição seja desigual, há em uma porção considerável do território maior densidade técnica, acompanhada de maior densidade informacional. Com base na reflexão oferecida pelo texto e no conhecimento sobre a geografia do Brasil, assinale a alternativa incorreta. O que é a questão que é? Ela quer que você marque aquela que não está certa. Então, temos que prestar atenção nisso, ok? Letra A. Durante o século XX, o Estado Nacional foi responsável por grandes projetos de ampliação de fronteiras internas de ocupação, como é o caso da Marcha para o Oeste. O governo Vargas iniciou a Marcha para o Oeste buscando essa integração. Então, obviamente, essa questão aqui está verdadeira, ok? Então, não é essa que a gente vai ter que marcar. Letra B. A densidade humana e técnica presentes no território mostram um país regionalmente diferenciado, mas com uma economia integrada, do ponto de vista do mercado no mercado nacional. Bom, por que nós temos aí a B como certa também? Tá? Por quê? Porque ele está mostrando realmente um país diferenciado, economia integrada, mas ele tem aí um país regionalmente diferenciado. A resposta aqui está certa. Se acerta, não é o que a gente tem que assinalar, ok? Letra C. Processos de ocupação do território
a exemplo do avanço da soja no centro-oeste brasileiro e de atividades agropecuárias da Amazônia, demonstra um avanço contínuo sobre os espaços naturais. Tá certo? Tá certo, gente, porque as últimas fronteiras naturais do território estão sendo incorporadas pelo capital, ok? Então, a letra C está certa também, não é o que a gente tem que assinalar. Do ponto de vista econômico, há um desequilíbrio na produção de bens e serviços entre as regiões brasileiras. Basicamente, ele vai dizer exatamente aqui, ó, da desigualdade que está na letra B. Vamos lá. Fato que tem levado à criação de políticas de desenvolvimento regional, como foi o caso da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi criada para quê? Para gerar uma ocupação maior na região norte, ok? Então é verdadeira. Pela lógica, obviamente, então a letra E é a única que está errada. Vamos ver por quê? Considerando a extensão e a direção da ocupação do território brasileiro, do litoral rumo ao interior, há uma vasta porção a ser apropriada pelo Estado Nacional, a Amazônia. Não, a Amazônia já está apropriada pelo Estado Nacional, então não faz sentido essa questão aí, beleza? Vamos lá então, próxima questão. Observe o mapa. A marcha do povoamento. Tem aqui, tá, ó, mostrando onde que foi feito os povoamentos, 1822 e tal, ok? Vamos lá, as áreas propriamente sob influência de cidades e vilas, tá. Ok, vamos lá. No mapa verifica-se que a ocupação do Brasil do período colonial privilegiou o litoral face à sua posição em relação ao Oceano Atlântico, que funcionava como via de comunicação com Portugal. Posteriormente, esse documento de ocupação estendeu-se para o interior do continente, sendo reconhecido pelos tratados de Madrid e Santo Ildefonso, com base nos princípios do Uti Possidetis. Aquele que chegou primeiro, basicamente essa ideia do Uti Possidetis. Em relação a esse movimento de ocupação do território brasileiro, é correto afirmar, letra A, o Vale do São Francisco, região mais ou menos aqui assim, ó, serviu de rota para a penetração dos bandeirantes? Não, não serviu de rota para a penetração dos bandeirantes, devido à existência de recursos naturais, principalmente o manganês. Não, na verdade, os bandeirantes entraram pela região do Paraná, ok? Da bacia do Paraná. Então, esquece essa situação aqui. Vamos lá. B. O movimento das bandeiras, mesmo penetrando no interior de São Paulo, conseguiu despovoar outras áreas como o Rio de Janeiro, situado na região centro-sul. Não, o Rio de Janeiro já era aí povoado e ela continuou sendo maior desenvolvido aí. Então esquece a letra B também. Letra C. Algumas áreas, durante o movimento de interiorização do Brasil no século XIX, esvaziaram-se logo após o esgotamento dos recursos naturais, a exemplo das jazidas minerais. Certo, a letra C é a correta aqui, beleza? D. O negro teve grande importância no movimento de penetração do território brasileiro quando da ocupação em direção à Amazônia. Não, a ocupação em direção à Amazônia se deu justamente naquele movimento lá da busca das drogas do sertão e conhecer aqui o espaço. Então, esquece essa situação aqui. Por fim, o litoral foi a região mais densamente povoada devido principalmente ao clima ameno e a existência de portos para o escoamento da produção da pecuária. Não, pecuária veio bem depois e veio na região sul aqui, ó, vindo pelos tropeiros, pessoal. Então, a letra E está errada. Então, a única aqui resposta certa é a letra C. Próxima questão, então. Sobre a formação do território brasileiro, assinale o que for correto. Assinalando o que for correto, então, o que nós temos aqui de assinalar o que for correto? Vamos lá. Número 1. O Tratado de Madrid, de 1750, anulou o Tratado de Tordesilhas e determinou que as terras que pertenceriam de fato as ocupassem, garantindo oficialmente mais território aos portugueses no período, terras que hoje pertencem ao Brasil. Bom, o Tratado de Madrid 1750, ele trata justamente acabar com o Tratado de Tordesilhas, uma vez que a Espanha estava perdendo território e para não ficar tão mal nessa história aí que ela fez, ela inventou esse esquema e acabou gerando aí o Tratado Uti Possidetis, ou seja, a terra é de quem chegou primeiro. Número 1, verdadeiro, 1 mais. Vamos ver as outras aí. A coleta de drogas do sertão, a mineração e as bandeiras foram atividades que auxiliaram na interiorização do território português em áreas que eram da Espanha, nas terras que atualmente são do Brasil. Verdade, pessoal. Lembra lá a parte do... Até ver aqui, ó, pra você ter uma ideia. Entrada aqui, ó, tá? E outras áreas aqui. O Tratado de Tordesilhas era mais ou menos aqui, ó, tá? Então, não, obviamente, mais reta essa linha aqui. Então, tudo isso aqui, ó, foi a área justamente que nós tínhamos de ocupação que antes era espanhol. Então, a 2 é verdade também. 4. Depois da independência de Portugal, o território nacional brasileiro criado não ampliou o seu tamanho. Ampliou sim, nós tivemos diversas outras entradas aqui, conversa com o território, conversa com a Bolívia sobre o território do Acre, outros territórios ali
de entradas e rios, delimitações de território, contestado, enfim, tivemos mais situações aqui. Okay? Então a 4 está errada. 8. No início do século XX, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Petrópolis, que definiu o Acre como parte do território brasileiro. A 8 está certa, exatamente contrariando a número 4 ali. Então, 1, 2 mais 4, mais 8, né? Não 4. Isso. E 16, vamos ver. O Brasil possui a segunda maior extensão territorial da América, devido a todos os tratados de terra feitos na colônia, perdendo esse quesito no continente apenas para os Estados Unidos. Quer dizer, e o Canadá nada, né? O Canadá é o maior de todos, depois dos Estados Unidos. E por fim, aí vai entrar o Brasil. Então, tá errada a 16. 1 mais 2 mais 8. A resposta é 11. É 11 a resposta aqui dessa questão. Beleza? Entendido? Vamos para a quinta de hoje. Vamos lá, então. Quanto à formação do território brasileiro, podemos afirmar que, letra A mineração no século XVIII foi importante na integração do território devido às relações com o Sul, provedor de charque e mulas, e com o Rio de Janeiro, por onde escoava o ouro. Verdade, é aqui onde teve toda a integração do território, porque o pessoal dos tropeiros levavam lá a carne, o pessoal do Rio de Janeiro, que era a parte administrativa do estado, e, obviamente, então, a região das Minas Gerais era a parte econômica. Então teve integração verdadeira, letra A. B. A pecuária no Rio São Francisco, desenvolvida a partir das numerosas vilas da Zona da Mata, foi um elemento importante na integração do território nacional. Não, não foi. Tá? Aqui, a pecuária no São Francisco, não faz sentido algum. C. A economia baseada no século XVI, na exploração das drogas do sertão, integrou a porção centro-oeste a centro-sul. Não, integrou a porção norte a região sudeste, se a gente pensar em nordeste. Ok? Então a letra C também está errada. D. A economia açucareira no nordeste brasileiro, baseada no binômio plantation-escravidão, foi a responsável pela incorporação ao Brasil de territórios pertencentes à Espanha. Não. Foram as bandeiras, as drogas do sertão, a mineração e não a economia açucareira, porque a economia açucareira ficou na região do litoral somente. Letra D, esquece. Letra E. A extração do pau-brasil, promovida pelos paulistas, por meio das... Bom, já errou aqui, tá? Promovida pelos paulistas? Não. Foi promovida pelos portugueses e pelos indígenas lá no começo do processo de colonização. Por meio das entradas em madeiras, foi importante na expansão das fronteiras. Esquece. A resposta certa aqui é só uma, letra A. Beleza? Passamos então para o número 6. Vamos lá. Analise as afirmações sobre o processo de formação do território brasileiro, do qual pode se distinguir diferentes eixos de ocupação ligados às atividades econômicas. Primeira lá. A pecuária, praticada em caráter extensivo, foi de importância fundamental na ocupação da região norte, em especial no Vale do Rio Amazonas. Não, foi especial na região sul. Falso. A mineração deu impulso fundamental para a ocupação das terras no interior do país durante o período colonial. Verdade. A região nordeste, cultura da cana-de-açúcar, foi responsável pela ocupação inicial do litoral, zona da mata, avançando posteriormente para o agreste. Verdade também. O café deu grande impulso à economia do sudeste, promovendo uma maior ocupação no interior do estado de São Paulo. Sim, é verdade. Além da pecuária e da cana-de-açúcar, o cacau, o tabaco e o algodão também foram importantes na constituição do espaço econômico nordestino. É verdade. Então nós tivemos aqui a número 1 aqui F e as outras todas verdadeiras. Lembrando que a pecuária não foi fundamental na região norte, sim foi fundamental na região sul. Beleza? Em especial na região dos Pampas gaúchos. Belezinha? Entendido até aqui? Beleza, então, partindo para a última, também verdadeiro e falso. Sobre a importância e tema, a formação do território brasileiro, são feitas as considerações a seguir. Com base nos seus conhecimentos históricos e geográficos, identifique as que são verdadeiras e as falsas, se elas existirem. No regime das capitanias hereditárias, no século XVI e XVII, os donatários possuíam amplos poderes nas suas capitanias, inclusive de distribuir suas marias. Esse regime fragmentou a América Portuguesa. Ela tinha a mesma ideia do sistema de feudos na Europa. Claro que ele tinha aí um pouco, enfim, um certo diferenciação, uma vez que as terras de fato seriam territórios de Portugal, beleza? Mas que poderia aí fazer sua divisão da maneira que quisesse. Verdadeiro. A economia canavieira foi o centro da empresa agrícola do Brasil colonial. Essa economia baseou-se no sistema de plantation. É verdade. Foi a forma que Portugal viu de explorar a terra. Então, o que eu ia fazer? Portugal tinha ali, visto na Europa, o açúcar como principal recurso. Então, óbvio, é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai explorar a terra. E dessa maneira, então, acabou criando o sistema de plantation com regime de escravidão.
A expansão territorial do Brasil foi realizada por diversos tipos de movimentos distos expansionistas, como por exemplo, exploração de drogas, beleza, e especiarias existentes no interior da colônia e nas expedições militares. Verdade? Verdade. Vamos lá, próximo. A existência de solos litólicos rasos de massapé, de grande fertilidade na zona da Mata Nordestina, e o predomínio do clima quente e úmido foram fatores decisivos para o desenvolvimento da economia canavieira e, consequentemente, na criação de diversas cidades pernambucanas, como Goiânia, Igaraçu e Barreiras. Pessoal, a gente tem que levar em consideração aqui, tá? Os solos de massapé no Nordeste, ok, eles acabam sendo aí importantes de grande fertilidade. Mas os predomínios de clima quente e úmido acabaram sendo decisivos, sim, mas não foi assim uma coisa que eles estudaram a ponto de fazer isso e justamente chegar nessas regiões para fazer a plantação. Não. E não foi importante para o desenvolvimento dessas cidades de Pernambuco aqui. Então é falso. Beleza? No século XVII, a exportação de fumo e a descoberta de ouro e bauxita na parte ocidental do Nordeste brasileiro, na fronteira com o que hoje é o estado do Tocantins, foram fatores que influenciaram a coroa lusitana a decidir-se pela formação de várias cidades, como Teresina, Arapiraca, Mariana, entre outras, certo? Não, não tá certo, pessoal. Por quê? Porque essa região ali acabou não sendo importante para essa situação. Beleza? Bom, ficamos por aqui, acabou as questões de hoje. Eu espero que você ter entendido, e qualquer dúvida, manda mensagem: ó, Silvestre, por que essa questão aqui? Será que não seria dessa maneira, dessa maneira? Eu vou tentar responder aí da melhor maneira possível para vocês, beleza? Nesse momento vai aparecer alguns botões aqui para vocês clicarem, cliquem aí, ajuda o canal, mostra para os colegas que isso ajuda bastante a gente. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!